Para que eu quero saber de DNA, professor? O que é adenina, timina, guanina? O que importa se o DNA produz proteína? Eu estou vivo, eu estou bem, é o que importa. Isso não muda nada na minha vida? Será, gente? Essa videoaula a gente vai ver que não é bem assim, tá? Que a engenharia genética, ela é fundamental no nosso dia a dia. Vamos lá. Sejam bem, que vocês estejam se cuidando. E hoje a gente vai falar sobre engenharia genética no dia a dia, né? A gente vai perceber que essas evoluções, esses estudos fazem parte da nossa vida e que devem ser, então, a gente tem que estar sempre atento, né, a essas coisas, porque pode mudar muitas coisas, a gente precisa se preocupar com esses problemas ou soluções para que a gente não caia em nenhuma armadilha, tá? Primeiro, então, vamos falar dos alimentos transgênicos que tá no seu prato, tá na sua casa, tá no nosso dia a dia, ok? A soja no Brasil é transgênica, se eu não me engano, o amendoim no Brasil é transgênico, a canola que faz óleo é transgênico, o algodão em algumas roupas são transgênicos, ou seja, tá em casa, né? Tá, professor, mas por que afinal a gente come? Primeiro, alimento transgênico ou qualquer coisa transgênica, tá? Ela é algo que teve o seu DNA modificado e foi modificado através de engenharia genética pela ação humana, ok? E qual era a ideia dos alimentos transgênicos? Quando você altera o DNA de um vegetal, você pode dar a ele, né, uma série de possibilidades. Por exemplo, ele fica mais resistente a doenças, porque a planta também fica doente, fica mais resistente à praga, né? De repente ele produz ali uma substância que seja de um sabor ruim ou tóxica para uma larva, por exemplo. Você consegue selecionar variedades que gerem mais alimentos, né? O cultivo, por exemplo, você tem lá um arbusto de tomate e ele gera a cada 6 meses, aquele arbusto dá 50 tomates, mas o arbusto transgênico dá 300, ou seja, você produz muito mais, né? Ou seja, você aumenta a produção, tanto que os alimentos transgênicos, um dos maiores argumentos era de acabar com a fome do mundo, o que não vai acabar, porque a fome do mundo precisa existir. Depois vocês conversam com o professor de sociologia sobre isso, é um tema que dá raiva de falar, né? E também você altera a quantidade de... perdão, o tempo de colheita, então você tira o fruto ali do pé e ele vai ficar mais tempo bom para consumo, ao invés de estragar em uma semana, leva 2, leva 3 e tal. E também ele tem mais nutrientes, mais vitaminas, né? Mais, sei lá, de repente outras substâncias como ferro, cálcio, por aí vai, né? Então você consegue alterar essas características, mas nem tudo são flores, né? Os alimentos transgênicos, eles podem, existem estudos que estão verificando isso, estar relacionados a vários problemas com seres humanos, como o desenvolvimento de alergias, possibilidade de favorecer o câncer, tá? E o fato de serem manipulados geneticamente pode trazer vários danos para o meio ambiente. E nós sabemos que nós dependemos do meio ambiente para sobreviver. Embora a gente more em cidade, se o meio ambiente que está no nosso país não for cuidado, a população ela morre, tá? Então, gente, ó, além dos alimentos, também existem os medicamentos transgênicos, tá? Claro, esses medicamentos são bem novos, eles começaram a ser desenvolvidos ali a partir do momento que o DNA das coisas no projeto Genoma foi mapeado ali no meados dos anos 2000, tá? Então, a partir do momento que você conhece o DNA, você consegue, com as enzimas de restrição e tal, você consegue fazer algumas modificações importantes, ok? Uma coisa que eu li, gente, que eu achei sensacional e eu resolvi colocar aqui nesse slide, deixa eu só ver se minha cara não está atrapalhando, tá? Se eu trouxer aqui para cima, fica um pouco melhor, né? A Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisas de agricultura, né, agropecuárias, é uma empresa fantástica, tá? Fantástica. Tem uma admiração pela Embrapa assim gigantesca. Tem coisa que a Embrapa faz que não faz em lugar nenhum do mundo. E a Embrapa é uma empresa pública, tá? Que é mantida pelo governo brasileiro, tá? Não é privada não.
Em 2013 eles estavam divulgando, não sei que pé que anda, eu não consegui encontrar mais informação, porque essas informações demoram para sair. Eles estavam desenvolvendo uma mutação que seria inserida na soja, a soja que a gente usa no dia, no óleo de soja, para aí vai, que criaria no nosso corpo, a soja criaria proteínas capazes de impedir a infecção por HIV. Gente, olha que fantástico. Se esse estudo der certo, em alguns anos a gente tem uma soja transgênica que ela não seja só resistente à praga e dê mais soja, que ela seja uma prevenção contra o HIV. Nossa, professor, mas eu nunca vi falar um alimento que previne doenças sim, que o ser humano mudou. O sal de cozinha, gente. O sal de cozinha, existe uma doença que dá na glândula tireoide, aqui no pescoço, que a falta de iodo causa, né? E o iodo ele é muito presente nos frutos do mar, mas muita gente não gosta, né, de alimentos vindos do mar. E aí você tinha na população mundial problemas sérios de falta de iodo. O que a gente faz então? Põe no sal de cozinha. Pega lá o saquinho de sal, se tiver um fechado na sua casa, ele vai estar escrito lá, sal de cozinha iodado. Tá? Esse iodo, então, para que a gente não tenha deficiência, problemas na glândula tireoide. Outra coisa, as pessoas hoje, as crianças hoje, nascem com menos problemas mentais do que antigamente. Ah, professor, não sei não, hein? Nascem, gente. Olha lá na despensa de casa, farinha, ou numa bolacha, num pacote de qualquer coisa aí industrializado com farinha, tá lá. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por quê? O ferro combate a anemia, o ácido fólico melhora o desenvolvimento nervoso do cérebro. Tá? Então são alimentos que carregam essas substâncias que melhoram a nossa saúde e quem sabe no futuro nós tenhamos aí uma soja capaz de controlar as infecções causadas pelo HIV. Tá? Vai ser sensacional, gente. É sensacional essa pesquisa da Embrapa, né? Outra coisa que faz parte do nosso dia a dia é a questão da diabetes. Há alguns bons anos atrás, não muitos, tá? Que eu lembro quando aconteceu o surgimento da insulina nova, que é assim. A insulina antigamente, ela era, só rapidinho falar de insulina. A insulina é um hormônio que é produzido aqui no pâncreas. E esse hormônio é fundamental para que o nosso corpo consiga absorver os açúcares, o carboidrato da comida, a glicose. Então eu comi, a comida foi para o estômago, fez digestão, foi para o sangue e as células do meu corpo precisam dessa comida, dessa glicose. Quem que vai trazer para dentro da célula essa comida? Precisa da insulina. Se a pessoa ela tem um pâncreas que não produz insulina, a pessoa vai fazer o uso dessa insulina, né? E aí, há muitos anos atrás, vamos falar aí na casa dos 20, 25 anos atrás, a insulina ela era retirada de bois e de porcos, injetadas e transformadas em medicamento, tal, tinha todo um processo. E aí a pessoa tinha que injetar de 3 a 4 vezes por dia. E muitas pessoas criavam alergia sobre essa insulina porque vinha de outro animal, né? E aí com a evolução dos transgênicos, hoje a insulina ela é feita a partir de bactérias modificadas geneticamente que produzem a insulina, as substâncias da insulina, tá? Foi isso falando de modo muito resumido, exatamente como o corpo produz, o corpo humano. Então, quando eu tomo essa insulina, não existe rejeição. Por quê? Aquelas bactérias produzem exatamente a substância que o meu corpo produziria. Tá? E hoje a insulina, então, não tem mais rejeição. Tá bom, gente? Ou seja, ó, medicamento transgênico, com certeza algum de vocês tem alguém na família que é diabético e usa insulina, tá bom? Outra coisa, a gente tem alguns tipos de câncer que o tratamento deles também tem sido feito com a ajuda de bactérias modificadas geneticamente que criam anticorpos capazes de identificar células cancerígenas. Lembrando que um anticorpo não é uma célula, é uma proteína, uma substância que é tipo um dedo duro, sabe? Então você insere essa substância, ela fica correndo lá no sangue e quando ela encontra uma célula cancerígena, nesse caso, ela gruda na célula cancerígena e avisa para o sistema de defesa do corpo, ó, isso aqui é um organismo estranho, tem que destruir.
o nosso organismo vai lá e destrói aquela célula cancerígena, tá? Então já existem alguns tipos de câncer que têm sido usados bactérias, né, transgênicas que produzem esses anticorpos e ajudam a combater o câncer. Gente, isso é sensacional. Bom, lindões, além da insulina, existe um outro hormônio que ele também é sintetizado graças a bactérias modificadas geneticamente, que é o hormônio do crescimento. Existe uma doença chamada nanismo, tá? A pessoa ela não cresce. Existem vários tipos de anões, tá, gente? Existe o nanismo, que é causado por deficiência do hormônio do crescimento, que é o HGH. Mas existem anões que eles têm problema, problema não, né? Não é um problema, é uma característica. Que a característica deles é genética. Aí você não consegue mexer, porque você não altera o DNA de uma pessoa. O DNA está em todas as células. Como é que você altera o DNA de todas as células? Não altera, né? Agora, se o nanismo for causado pela falta do hormônio do crescimento, que é produzido aqui na hipófise, né, dentro da cabeça, hoje já existe esse hormônio produzido graças a bactérias modificadas geneticamente, ok? E afinal, devemos ou não usar alimentos, medicamentos transgênicos? Gente, é o seguinte, se vocês pesquisarem na internet afora, vocês vão encontrar pessoas que defendem a ferro e fogo, tá? O uso dos transgênicos, e pessoas que vão falar que não pode de jeito nenhum, isso é loucura, ok? Eu não vou dizer o que eu penso, porque eu quero que vocês façam essa reflexão, tá? Algumas coisas a gente apresenta as informações, né? Eu falei para vocês que os alimentos transgênicos, por exemplo, aumenta a produção, é resistente à praga, melhora a quantidade de nutrientes, mas pode causar câncer, pode causar alergia, destruir o meio ambiente, ou seja, são duas coisas que eu preciso avaliar, né? Os medicamentos transgênicos, em princípio, parecem que são extremamente eficientes, né? Muito importantes para a nossa vida. E a questão é, devemos aceitar ou não? E aí vocês aí é que vão pensar a respeito, ler um pouquinho mais se quiser a respeito e tomar partido, tá? O professor aqui está apresentando os dados e vocês vão, a partir disso, criar a própria reflexão, tá? Formar a própria opinião, porque afinal a escola é isso, é dar as informações e a partir das informações dadas vocês poderem criar os próprios argumentos, tá bom? Meus lindos, era isso para hoje. Deixa eu aumentar minha cara feia aqui. Foi rapidinho esse vídeo, tá? Eu já tinha previsto que ia ser rapidinho. É a última aula do bimestre. Eu espero realmente que vocês fiquem em casa, que se cuidem da família. Os números da doença estão aumentando, tá? A coisa é séria, o problema é sério. Então, por favor, tomem cuidado, cuidem da família de vocês, tá bom? É isso aí, gente. Tchau.